Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre a vida de uma santa muito importante. Talvez você já tenha ouvido falar dela e se você não ouviu falar dessa santa, tenho certeza que você vai gostar de saber quem é essa santa milagrosa, uma santa tão importante no calendário da igreja e que vem ganhando aí muitos devotos. Eu falo de Santa Gema Galgani. Você já ouviu falar de Santa Gema Galgani? Se não ouviu, não perca esse vídeo. Se já ouviu, veja também até o final esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender algumas coisas valiosas dessa santa que tem muito a nos ensinar a sermos também santos. Santa Gema Galgani é uma santa italiana, é uma santa que nasceu no século XIX, mas que morreu no século XX. É a primeira santa do século XX. Ela nasce no ano de 1878, no dia 12 de março. Ela nasce num vilarejo na região da Toscana, um vilarejo chamado Camigliano, ou Camigliano, na região da Toscana, um vilarejo, um borgo, que é o nome que se dá aos vilarejos na Itália. E lá, Gema Galgani vai viver os primeiros meses da sua vida. Depois, o seu pai, Henrique Galgani, vai se preocupar muito com o futuro dela, com o aprendizado dela, e ele muda para Lucca. Lucca é uma cidade medieval, uma cidade belíssima, que eu tive oportunidade de conhecer. Eu fui lá reunir material para escrever a biografia de Santa Gema, e eu tinha um sonho muito grande de conhecer Lucca, porque eu sempre fui fascinado por Santa Gema, tenho uma devoção por Santa Gema, é uma das santas que eu carrego aqui no meu coração, porque ela é uma santa que você pediu, ela atende o seu pedido. E Santa Gema, então o pai de Santa Gema, Henrique Galgani, ele vai mudar para Lucca, para que ela possa estudar. Então, nos primeiros meses já, ele muda para Lucca e ali ela vai desenvolver toda a sua vida. O pai de Santa Gema era farmacêutico, por isso Santa Gema é considerada a padroeira dos farmacêuticos. Ela trabalhou na farmácia do seu pai um tempo também. Então, Santa Gema, ela nasce lá em 1878 e ela vai morrer no ano de 1903. E ela morre muito jovem. Ela morre com apenas 25 anos. Era uma santa belíssima. Tanto que se você vê as fotos dela, naquele período estava surgindo a fotografia, estava se um pouquinho mais popularizando a fotografia. Então, as imagens que se tem de Santa Gema são fotos reais dela mesma, não são pinturas como acontecia antigamente, que em vez de quando não existia foto, pintava as pessoas. Aquelas são fotos mesmo. Santa Gema é uma santa belíssima. Não só a beleza interna da sua espiritualidade, mas a beleza externa, uma santa de olhos verdes, com o rosto muito bem traçado. As pessoas até perguntavam por que uma jovem tão bonita queria se consagrar a Deus, por que ela não casava, por que ela não constituía uma família, e ela dizia, ela era taxativa, que ela queria se consagrar a Deus. Ela queria se consagrar como freira, mas não conseguiu. Ela tentou várias vezes ser religiosa, consagrada num convento, mas as freiras rejeitavam, inclusive as freiras passionistas, que ela tinha uma devoção enorme por Jesus crucificado, pelo carisma passionista, e ela não conseguiu ser freira passionista porque ela tinha muitas debilidades físicas, de saúde. Naquela época, a medicina não era tão avançada e ela sofreu muitas doenças. Então, ela foi rejeitada em vários conventos, inclusive no convento passionista. Mas isso depois vocês vão conhecer no livro que eu escrevi sobre ela, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Então, Santa Gema, o pai de Santa Gema muda para Camiliano, de Camiliano para Lucca, e em março de 1878, Gema vai receber o batismo ainda em Camiliano, antes de mudar para Lucca,
que ela vai ser batizada em Lucca, ela está morando ainda em Camiliano, vai ser batizada em Lucca, na igreja de São Miguel Arcanjo, na cidade de Lucca. Hoje quem vai visitar Lucca vai visitar a igreja de São Miguel Arcanjo para conhecer a pia batismal onde Santa Gema foi batizada, e ela vai ser batizada pelo pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, da igreja hoje Santuário São Miguel Arcanjo, que é o padre Pedro Guilite. E os padrinhos de Santa Gema Galgani foi os tios dela, o Maurício Galgani, que na época era solteiro ainda, ele tinha 42 anos, era irmão do pai de Santa Gema e ele foi o padrinho de Gema Galgani, Maurício Galgani. Em abril de 1878, a família de Gema então vai mudar para Lucca, para uma rua próxima à dos Borg. Quando eu estive em Lucas, eu até relato isso no livro, quando eu estive em Lucca, por acaso, andando pela cidade, nós encontramos a casa onde morou Santa Gema, os seus últimos dias de vida. Em 1880, Gema é matriculada num colégio para crianças, ela era bem pequena ainda, era uma escolinha de duas irmãs, não freiras, eram duas irmãs, Ercília e Helena Valini, que vão então receber Gema para dar uma educação adequada para ela, era uma escola de renome. E em 1885, no dia 26 de maio, Gema vai receber a crisma, o sacramento da crisma, e nessa ocasião, pela primeira vez, Gema tem uma manifestação sobrenatural. Ela vê Jesus e Jesus pede a ela o sacrifício da sua mãe. Jesus revela para ela que a sua mãe iria morrer. A mãe de Gema era a Aurélia Landi. A Aurélia Landi estava com tuberculose, que era uma doença que assolava o mundo naquela época, sobretudo a Itália, aquela região, e ela então estava muito enferma, e aí Jesus vai dizer para ela que a mãe dela iria falecer. E no dia 17 de setembro, então, de 1886, a Aurélia Landi vem a falecer. Então, uma das primeiras dores terríveis que Gema sofre com a perda da mãe. Em 1887, no dia 17 de junho, Gema vai receber a primeira comunhão. Só que antes de receber a primeira comunhão, Gema faz assim, um retiro espiritual. Ela tinha uma espiritualidade que era emocionante, era surpreendente. A família ficava surpresa de ver a espiritualidade que ela tinha. Então, antes de fazer a primeira Eucaristia, ela foi preparada pelas irmãs Helena Valini e Ercília Valini, e ela quis fazer um retiro espiritual. E esse retiro espiritual foi orientado por um monsenhor, que depois se tornaria bispo, e se tornaria o orientador espiritual dela, ou melhor, o confessor dela, que é o Monsenhor Giovanni Volpi. Ele vai ser o confessor dela. O orientador espiritual dela vai ser o padre Germano de Santo Stanislau. E esse vai ser o confessor oficial dela. Então ela tem um confessor que pregou o retiro para ela antes dela fazer a primeira Eucaristia. E já naquele retiro, ela falava assim, com tanta dedicação, com tanto amor da paixão de Cristo, que ela surpreendeu o Monsenhor Volpi. Entre os anos de 1889 e 1893, então, Gema vai frequentar uma escola religiosa, a Escola das Oblatas do Espírito Santo, que é a congregação de Santa Zita, conhecida como, na época era conhecida como as Zitinas, que depois ela vai tentar entrar para esse colégio, para ser freira, mas também não vai conseguir. E uma das professoras dela foi Helena Guerra, que depois foi beatificada pelo Papa João 22, João 22, em abril de 1959. Em 1894, com apenas 18 anos, vai morrer o irmão mais querido dela. Ela tinha vários irmãos, mas tinha um irmão que ela amava muito, que era o Gino, o nome dele, Gino. O Gino era seminarista e ele pegou tuberculose, teve que voltar para casa
E ele vai morrer nesse ano de 1894, com apenas 18 anos. Outra dor terrível que Gema passa, porque eles eram muito apegados, muito unidos. Era o irmão querido dela, era o preferido do pai dela também. O pai dela falava que ele só tinha 2 filhos, Gema e Gino. E aí ele perde Gino nessa época. Em 1896, Gema é submetida a uma cirurgia sem anestesia. Ela não quis tomar anestesia. Ela tinha uma cárie óssea no pé e ela dizia que ela queria sofrer porque Jesus tinha sofrido por ela. Então ela enfrentava o sofrimento assim de uma forma valente, corajosa, olhava para a cruz de Cristo e dizia: eu quero sofrer porque ele sofreu muito mais por mim. Então ela faz uma cirurgia sem anestesia. Em 1896, no dia 25 de dezembro, Gema então vai emitir por conta própria o voto de castidade. Ela queria ser freira, queria se consagrar, as freiras não aceitavam. Então eu vou fazer um voto por conta. E aí, em 1896, ela faz voto de castidade. Ela diz: a partir de hoje, aliás, ela sempre foi casta, mas ali ela faz voto mesmo, embora tivesse muitos pretendentes, ou alguns, muitos é exagero, né? Alguns pretendentes, ela vai fazer voto de castidade e ela disse que ela estava ali só para Jesus. Isso ela dizia o tempo todo. No dia 11 de novembro de 1897, o pai dela vai morrer, então. O Henrique Galgani morre e aí então foi um baque tremendo para ela, porque com a morte da mãe, a morte do irmão, a morte do pai, agora a família fica praticamente desamparada. E aí Gema tem que ir embora de casa, eles perdem tudo, ela vai morar com uma tia dela, com muito sofrimento. E aí quando ela vai morar com a tia dela, ela, em 1898, ela vai trabalhar também e vai recusar muitas propostas de casamento. E ela vai dizer que quer ser só de Jesus, de corpo e alma. Em 1899, no dia 3 de março, primeira sexta-feira do mês, por intercessão de Santa Margarida Maria Alacoque, Gema vai obter uma cura milagrosa de uma doença grave que ela tinha, já estava desenganada pelos médicos, e ela faz a novena do Sagrado Coração de Jesus, e através dessa novena ela consegue obter essa cura. E um dado muito interessante, durante o período em que ela vai estar gravemente enferma, alguém leva para ela uma fotinha de um santo, São Gabriel da Virgem Dolorosa, que trazia na veste esse símbolo aqui. Ela fica encantada com aquele santo. No começo ela não queria ler a biografia dele, mas depois ela deixou embaixo do travesseiro. E ela começou a ler, ela se encantou com a vida de São Gabriel. E ela começou a ter visões de São Gabriel. E São Gabriel começou a aparecer para ela. Ela vinha, conversava com ela. Ela chamava então de co-irmão Gabriel. Ela ficou tão íntima de São Gabriel que ela ficou muito encantada por ele. E ela começou a perceber que o carisma que ela tinha era o mesmo carisma daquele santo. Olha como que Deus é providência. Ela já era passionista, tinha o carisma da paixão, mas ela nunca tinha visto um padre passionista, ela nunca tinha visto esse símbolo aqui, e de repente ela vê São Gabriel e ela se identifica com aquele santo. E aí, então, a partir daquele momento, ela vai ter muitos encontros com São Gabriel, vai ter encontros com Nossa Senhora também. Santa Gema vai ter muitos momentos de êxtase na sua vida. Êxtase são aqueles momentos em que ela sai de si, praticamente, e ela se encontrava com São Gabriel, se encontrava com Nossa Senhora das Dores, falava com Jesus, mas também tinha lutas tremendas com o diabo. E eu falo nesse livro aqui, que eu apresento para vocês, que acabou de sair, Santa Gema Galgani, Entre Deus e o Diabo. Santa Gema Galgani sofreu horrores na mão do diabo, ele dava surras tremendas nela, deixava ela desfalecida. Então, além dela ter a graça de ter encontros sobrenaturais com santos, com Nossa Senhora e com o próprio Jesus crucificado, ela também encontrava. O diabo vinha atormentá-la. Então, nesse livro aqui, eu relato os momentos espirituais dela e também relato as agruras que ela sofreu nas mãos do diabo. Por isso eu coloquei o título do livro, Entre Deus e o Diabo. E ela mostra como vencer o maligno, sendo resistente. E Santa Gema, então, vai, durante toda a sua vida, viver a espiritualidade da paixão.
Ela encontrava com Jesus à noite nos seus êxtases. E aí Jesus chegava, tirava sua coroa de espinho e colocava nela. E ela desenvolveu no seu corpo as marcas da cruz. É a primeira santa estigmatizada do século, antes de Padre Pio de Pietrelcina ou São Pio de Pietrelcina. Santa Gema já desenvolvia as chagas do crucificado. Só que ela escondia, ela tinha vergonha, ela usava uma luva, a luva dela está lá manchada de sangue no museu dela em Lucca, porque ela não queria que as pessoas vissem que ela tinha chaga nas mãos. E essas chagas apareciam às sextas-feiras. Aparecia e desaparecia. A de São Pio de Pietrelcina não desaparecia. A de Gema aparecia às sextas-feiras e depois desaparecia. No sábado ela encontrava com Nossa Senhora, ela já não tinha mais a chaga nas mãos. E quando ela aparecia às sextas-feiras, sangrava, manchava a mão dela e ela escondia porque ela tinha vergonha de mostrar as chagas. As pessoas não entendiam. As pessoas falavam que ela estava doente, que ela estava alucinada. Os médicos foram fazer os exames e não constataram nada. Aquilo não era uma doença, era algo mesmo espiritual. Então, Santa Gema tem uma história belíssima que eu convido vocês a conhecer através desse livro que a Paulus acabou de lançar. É um livro belíssimo. Eu fui lá em Lucca recolher dados sobre Santa Gema Galgani. Visitei a cidade de Lucca, conheci a casa que ela morou, conheci onde ela está, o corpo dela está em Lucca, o coração dela está na Espanha, mas o corpo dela está lá no Mosteiro das Monjas Passionistas, em Lucca, na Itália. Então, aqui eu trago para vocês de primeira mão Santa Gema Galgani, Entre Deus e o Diabo, publicado pela Paulus Editoras. São 388 páginas de muita emoção. Vale a pena conhecer. Adquira esse livro e você vai amar Santa Gema. Se você ainda não ama, não conhece essa santa, vale a pena. Deixo aqui então essa dica para vocês. Trouxe aqui apenas algumas amostras de tudo que contém aqui, mas contém muito mais. Inclusive aquele fato ocorrido que o diabo rouba a autobiografia dela, que ela chamava de O Caderno dos Meus Pecados. Ela escondia 7 chaves e o diabo, para expô-la, ele foi lá e roubou. Mas aí, através de um exorcismo do diretor espiritual dela, o padre Germano de Santo Stanislau, ele consegue reaver o diário. O diário volta na gaveta dela, mas volta com as folhas todas chamuscadas, porque ele foi queimar no fogo do inferno o livro da biografia dela, da autobiografia que ela escreveu. Santa Gema escreveu apenas 3 materiais. O diário, que vocês podem adquirir também pela Paulus, a autobiografia dela, que é um dos mais polêmicos, O Caderno dos Meus Pecados, e as cartas dela, que está em via de tradução, que depois também serão publicadas. E agora, essa biografia atualizadíssima que a Paulus acabou de publicar, com dados coletados de materiais importantes do diretor espiritual dela, do confessor dela e lá do museu dela. Essa é a dica. Por hoje é isso. Espero que você adquira esse livro. Vou deixar aqui embaixo os dados para você pedir, para ligar para Paulus e pedir. Se você não encontrar numa livraria, encomenda esse livro na livraria. Ou você pode ligar diretamente para Paulus e eles vão te mandar em casa esse livro aqui. O Santa Gema Galgani, Entre Deus e o Diabo. Por hoje é isso. Que Deus os abençoe pela intercessão de Santa Gema Galgani. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.